Olá, nós estamos em mais um episódio aqui no podcast Sou Casa. Lembrando que essa casa também é sua e é um prazer falar com você. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, um pastor querido que vai com certeza abençoar a sua vida e o seu coração. Fique conosco aí, e você vai ser muito abençoado. Roda a vinheta. Nós voltamos e hoje nós estamos aqui recebendo pastor Arthur Botelho da Missão Portas Abertas. Pastor Arthur, que honra, seja bem-vindo. A honra é toda nossa, eu agradeço muito ao pastor por nos receber aqui na Igreja Casa Viva e estou aqui à inteira disposição do pastor para esse podcast. Muito bom, muito honrado de recebê-lo, receber a Missão Portas Abertas. E querido, eu já quero perguntar aqui, para quem nos ouve, quem é Arthur Botelho? Amém. Bom, eu sou Arthur Botelho, uma pessoa comum, né? Não tem muita coisa de extraordinário, né? Mas um dia, né, Deus resolveu mudar a vida dele, né? A história dele. Amém. Então, eu entendi nessa minha nova vida, né, que uma pessoa ela deixa de ser a mesma pessoa depois de um encontro com Jesus. Sim. Ninguém é mais a mesma pessoa depois de um encontro com Jesus. Amém. E aconteceu isso na minha vida, né? Eu, com 43 anos de idade, eu tive a oportunidade de ter esse encontro com Jesus. Uau. Interessante que eu sempre pensei que tinha sido tarde, né? Mas durante a caminhada, né, e hoje já fazendo 26 anos, agora dia 24 de abril de 2024, completou 26 anos, porque no dia 24 de abril de 1998 eu tive esse encontro com Jesus. Então nessa caminhada eu percebi isso, que ninguém é mais o mesmo depois de um encontro com Jesus, né? E eu gosto muito de usar o texto de Marcos 1,40. Por que eu gosto de usar esse texto? Eu vou te explicar, né? O texto diz assim: um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu Jesus. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Uau. Eu tenho esses 3 versículos aqui como versículos muito importantes para a minha vida, porque no mês de abril de 1998, eu me encontrava vivendo na rua. Tá? Eu estava ali já completando praticamente 30 anos de uma vida mergulhada nas drogas. Então, eu iniciei uma vida nas drogas com 13 anos de idade, quando saí de casa, e fui até os 43. Né? Nesse meio tempo, eu me casei com 22 anos de idade, tive 2 filhos, com 30 me divorciei e continuei, na época era desquite, né? Depois me divorciei e continuei a minha vida desregrada, totalmente mergulhada numa vida de drogas. Bom, aos 43 anos de idade, eu cheguei, no meu entender, ali no fim da linha, né? Sim. Dali para frente seria cadeia ou cemitério, né? Foi assim que eu me vi, né? E olha que interessante, no dia em abril, uma semana antes do dia 24, mais ou menos ali para o dia 14, 15, mais ou menos, 16, por aí, não lembro exatamente a data. Sim. Eu estava sentado, encostado em um muro, o muro do Cemitério da Consolação, em São Paulo, ali na Avenida do Dr. Arnaldo. E ao lado, né, várias bancas de flores, né, que tem normalmente assim em frente aos cemitérios. E eu estava ali desesperado, havia perdido toda a esperança de vida, não sabia para onde ir, não sabia o que seria da minha vida depois de 5 minutos, após 5 minutos, eu não sabia o que iria acontecer. E eu estava ali envolvido num medo muito grande.
E eu olhava São Paulo, eu via aqueles prédios, pareciam monstros para mim. Bom, havia perdido tudo, inclusive a família, né? Inclusive os amigos, não haviam mais ninguém, nem parentes, nem nada. Então me vi como no fim da linha mesmo. Sim. Ali eu sabia que, da maneira que eu estava vivendo, se eu continuasse, ou seria preso, ou seria morto. Sim. E foi naquele dia que Jesus, né, ele simplesmente ouve, né, o clamor do meu coração, né, porque eu estava ali num estado em que eu clamava, né, eu creio que naquele momento o Espírito Santo intercedia por mim com gemidos inexprimíveis, né? Amém. Sim. E ali foi como se eu também, como esse leproso, né? Eu me senti, porque um leproso, na época, vivia totalmente fora, separado da sociedade. Sim, né? sim. Ele não podia conviver na sociedade. Sim, né? Até sim. eram apedrejados quando se aproximavam de alguém. Uhum. Então eram pessoas consideradas pessoas doentes, né? Impuras, né? Que contaminariam alguém se aproximassem delas. Eu me via como um leproso, tá? Nesse momento. Sim. Eu fui entender isso mais tarde, viu, pastor? Porque na época eu não entendia nada disso. Sim. Mas mais tarde eu fui entender, esse texto falou comigo. Forte. Né? E foi como se eu clamasse ao Senhor, dizendo: Senhor, me cura, me tira dessa situação, me livra dessa situação, né? E, na verdade, aconteceu um milagre naquela noite. Jesus realmente estendeu a mão e tocou em mim de uma forma tão intensa, né? E naquele personalizada, momento, né? Eu acredito que naquele momento eu fui curado, eu fui limpo, né? Aquela lepra desapareceu. Por quê? Jesus me fez olhar para um orelhão do outro lado da rua. E naquela época tinha orelhão, né? Era em 98. Sim. E eu olhei aquele orelhão, na mesma hora veio um número de telefone na minha mente. Era da minha ex-sogra, que já é falecida, e eu então me levantei sem pensar. Fui até esse orelhão e liguei para ela. E disse: Dona Cida, a minha situação é essa, me encontro assim agora. E ela, de lá, ela disse: meu Deus, quanto tempo que a gente não sabe de você. Onde você está nessa situação, a gente vai te ajudar, você tem que ir a tal lugar, que eram os netos dela, lá em São Paulo, e lá eles vão te ajudar. E eu lembro que eu falei: não, eles não vão querer me ajudar, né? Na situação que eu estou, ninguém mais quer me ajudar. Ela disse: vai lá que eu vou ligar para eles. Eu fui. Sim. Quando eu cheguei lá, pastor, umas 11 horas da noite, eu fui num ônibus, né? Peguei um ônibus, sem dinheiro, sem nada, fui até lá no ponto final. E ali, aquele casal saiu da casa deles e eu vi que eles estavam já com lágrimas no rosto. E me abraçaram com tanto amor, com tanto carinho, me acolheram, me levaram para dentro, me deram aquele banho gostoso, aquela mesa posta, bonita, depois aquela cama, né, bem gostosa, bem ali, com um cobertorzinho. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Porque olha que interessante, virou da água para o vinho. Né? Eu não falo que virou, eu falo que virou do vinho para a água, né? Que a situação era diferente. Mas foi uma coisa que por isso que eu vejo assim, uma pessoa que foi curada imediatamente. Porque quando eu vou até lá e recebo aquele abraço, você vê, eu me encontrava numa situação em que eu havia perdido toda a esperança, eu queria, na verdade, morrer. E de repente muda tudo, meu Deus. Brota uma esperança enorme, aquele calor humano cheio de amor que me abraça chorando, Uau. Me leva para dentro e me acolhe daquela maneira. Era Jesus, e ali, a mão ali, e me tocando. Ali começou seu processo. Ali começou o processo. Só que 2 anos antes, a minha irmã, que era assistente social em Campinas, na época, tinha ido fazer um trabalho numa comunidade em Campinas, numa favela, né? Favela de Vila Brandina. E ela viu uma senhorinha com um coquinho assim, orando pelas pessoas lá na favela. Então ela se aproximou dessa senhorinha, que se chama Ilse, e disse para ela: olha, eu tenho um irmão numa situação assim, 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 de droga. A senhora não ora por ele? E ela disse: sim, como é o nome dele? E orou por mim. Ela disse meu nome e ela orou por mim. Terminada a oração, ela disse: ele não gostaria de ir para uma casa de recuperação para dependentes químicos? 2 anos antes. E ela disse: acho que ele não vai querer ir. É uma casa evangélica? Ela disse: sim, uma casa evangélica. Ele falou: aí, acho que ele não vai querer ir. Ele está morando agora em Itatiba, numa chacrinha lá da minha família, e não sei nem como é que eu vou fazer para avisar ele, mas tudo bem. Ela falou: mas vamos orar por ele então, para que Deus toque o coração dele para ele aceitar. Uhum. E aí, pastor, que interessante. Naquela tarde, tipo 6 horas da tarde, a minha irmã já está em casa, voltou no trabalho, e alguém bate à sua porta. E quando ela abre, ela se depara comigo.
Eu estava ali batendo na porta dela, porque eu estava fugindo da cidade de Itatiba. A polícia estava já... Me avisaram de que a polícia estava vindo até a minha casa, Sim. porque eu estava envolvido com tráfico de drogas. E eu fugi por uma estradinha vicinal de terra, que sai de Itatiba, entra por Valinhos, chega em Campinas. E eu fugi por ali. Cheguei em Campinas à tardezinha e bati na casa da minha irmã. Quando a minha irmã me viu, ela teve um susto, quase desmaiou. Ela falou, meu Deus, Arthur, nessa tarde eu pedi para que uma senhorinha orasse por você, lá na Vila Brandina, onde eu estava trabalhando, e ela orou, e você aparece aqui agora. Meu Deus. Deus te trouxe aqui. E aí ela me falou, ela me ofereceu uma casa de recuperação, você não quer ir para lá? E eu disse, não quero. Eu falei, eu quero dinheiro para ir para São Paulo. E aí uma outra irmã minha estava lá, ela falou, não, então vai comigo para São Paulo, morava em São Paulo, essa outra irmã, você vai comigo para São Paulo. Ela e o marido dela me levaram para a casa dela. Sim. Ela frequentava o budismo tibetano, e eu fiquei 9 meses no budismo tibetano com ela, participando dos retiros, no Centro de Dharma em São Paulo, fazendo as orações budistas. Fiquei 9 meses ali sem beber, sem nada, sem usar droga. Mas quando completou 9 meses, eu decidi sair e ir para a Vila Madalena. Eu tinha um dinheirinho no bolso que eles me deram, porque trabalhei para eles ali, fazendo alguma ajuda. Sim. E ali fiquei 2 noites invernado usando drogas. Quando eu voltei, a minha irmã e meu cunhado estavam com a malinha assim, a minha trouxinha na porta. E quando eu cheguei, eles disseram, não vai nem entrar. Daqui você pode voltar embora. Você escolheu a rua, então vai para a rua. E ali eu fui para a rua, pastor. Entendi. Então fiquei mais 1 ano, mais ou menos, nessa vida. E quando eu estava, então, na casa dessa família, né, que me acolheu, sim, eu lembrei da minha irmã e liguei para ela. Falei, Ana Silva, ainda tem aquela casa de recuperação que você me ofereceu um dia? Ela disse, tem, você quer ir? Eu falei, quero. E então, eles me levaram para aquela casa. No dia 24 de abril de 98, eu entro naquela casa, que foi o meu refúgio, daquele jeito. Eu estava próximo de ter uma tuberculose, situação bem debilitada. Eu entro naquela casa. Ali começa a minha nova vida de verdade. E, na verdade, o meu testemunho começa a partir daí, né? Porque esse histórico, essa parte que eu contei, né, como introdução, né, é só uma introdução mesmo, para realmente, a partir daí, entrar no testemunho. Aí, olha, é mais ou menos essa história. Muito então, forte. Esse é o Arthur, né? E só que aí começa a história, né? Que agora, em 24 de abril de 2024, completou 26 anos. 26 anos. 26 anos de 26 anos. de conversão. 30 anos, falta mais 4 para completar uns 30, né? Deus. Glória a Deus. Mas forte, hein, pastor? A gente nunca é mais o mesmo, né? Depois do encontro com Jesus. Quando há um encontro verdadeiro, não é mais o mesmo. Há uma mudança radical. Somos transformados, né? Totalmente. Lindo, viu? Lindo seu testemunho. Eu sei que é apenas um pouco, né, do testemunho, enfim, mas já é forte o que Deus fez, né, e tem feito na vida do senhor, né? Me fala um pouquinho, para mim, para todos que nos ouvem, um pouquinho sobre como que o senhor conheceu a Missão Portas Abertas, como que foi hoje o senhor é integral, né, trabalha exclusivamente para a Missão Portas Abertas, debaixo de um envio de uma igreja local. O senhor é da Igreja Batista Videira, é isso? Batista Nacional Videira, de Batista Araçatuba. Ok, o pastor de lá é o? Pastor Anderson Lima. Pastor Anderson Lima. Deus abençoe, pastor, um forte abraço. Não conheço pessoalmente, mas se Deus quiser um dia, nós vamos conhecer. É um grande pastor e amigo. Exato, graças a Deus. E através dessa igreja local, Igreja Batista Nacional de Videira, o senhor é enviado para servir a Missão Portas Abertas. Onde é isso, né? Mais ou menos. Mais ou menos, tudo bem, o senhor conserta. Onde que o senhor entrou, como o senhor começou a despertar para a igreja perseguida, para essa missão? Sim, então, chego nessa casa de recuperação para dependentes químicos, ali eu fiquei 9 meses, era o plano, tá? Minha família me levou. Fiquei 9 meses, eles pagaram a casa, os 9 meses. E o que aconteceu? A primeira semana, os primeiros 10 dias, eu fui para a Santa Casa, né, que eu estava muito mal, debilitado, ali eu fui cuidado, minha família foi embora, depois eu retornei para casa. Nesse retorno para casa, né, nesses 10 dias de hospital e voltando para casa, lá nós tínhamos um bosque onde a gente ia orar, né,
E eu, então, naquele primeiro dia lá, depois eu tive uma noite só lá, depois dessa noite eu fui para a Santa Casa, depois eu voltei. Então, nessa segunda noite, vamos dizer assim, né, que eu estou lá, eu fui para aquele bosque e eu falei com Deus. Eu não conhecia nada de Deus. Sim. Eu vim de uma família de tradição católica, mas eu era um católico nominal, né? Não frequentava igreja, nada. E eu fui para aquele bosque e falei, Deus, eu tenho algo para falar com o Senhor. Eu não tenho intimidade com o Senhor, não conheço o Senhor, não conheço a tua Bíblia, tua palavra, mas eu preciso falar com o Senhor algo que eu tenho necessidade. Eu falei, são 3 coisas. Né? E eu usei 2 palavrinhas, que inclusive eu uso essas palavras quando eu falo em casa de recuperação para dependentes químicos, para os internos que estão lá, eu uso. Eu digo, essas 2 palavras são muito importantes para quem quer deixar uma vida, né, totalmente desregrada, errada, para entrar numa vida correta, certa. Eu falei, as 2 palavrinhas são nunca mais. Nunca mais. Então eu usei essas 2 palavrinhas, precisa ter coragem para falar isso, né? Porque você vai falar diante de Deus, você vai falar para Deus. Então eu falei para Deus, Deus, se o Senhor, no final desses 9 meses, que era o tratamento lá, o Senhor tiver realmente me transformado, eu nunca mais vou, primeiramente, decepcionar minha mãe, porque minha mãe sofreu muito comigo. E realmente minha mãe nunca mais se decepcionou comigo. Tanto que depois ela se converte. Por causa da minha conversão, ela se converte também. Ela foi 70 anos assim, católica, né? Mas nunca lia a Bíblia nem nada e tal, não orava, nada. E quando ela se converte, ela fica tão impactada que ela se converteu com 70 anos, e com 92 anos ela faleceu. E ela leu a Bíblia 22 vezes, né? Todo ano ela lia a Bíblia inteira, leu muitos livros cristãos. E nos últimos anos dela, os últimos 5 anos, ela morou comigo, com a Marli, que é minha esposa hoje, né? Sim. E então a alegria dela foi muito grande. Então, além de nunca mais decepcionar, ela ainda dei muita alegria a ela, né? Por conta dessa conversão. E eu falei com Deus ali, falei, se isso acontecer, eu nunca mais vou decepcionar minha mãe. E graças a Deus, Deus foi isso que me deu aconteceu. essa graça e aconteceu. E a segunda coisa falei, Deus, eu também nunca mais vou usar droga, beber qualquer bebida de álcool, nada disso, nunca mais. Se o Senhor me transformar nesses 9 meses. E falei uma outra coisa, essa foi mais ousada. Eu falei, e também nunca mais eu vou trabalhar no mundo secular, eu vou trabalhar na tua obra. Para quem, pastor? Meu Deus! Eu tinha 10 dias ali. Sim. Que eu não tinha nem conhecimento. Nada. Que o previsto é 9 meses, ali internado. Aí, quando eu cheguei na casa, pastor, no primeiro dia, na primeira noite, ninguém do meu pavilhão, eram 25 beliches, um do lado do outro, 50 pessoas dormindo naquele pavilhão. Naquela noite, praticamente ninguém dormiu, principalmente os que estavam mais próximos, porque eu tossia a noite inteira. Sim. Mas aconteceu algo sobrenatural ali, porque eu tossia a noite inteira, mas ao mesmo tempo que eu tossia, eu chorava e sorria. Eu chorava e ria, porque uma presença muito grande de Deus invadiu a minha vida ali, que a alegria era uma alegria que eu nunca tinha sentido na vida. Nunca tinha sentido. E eu chorava e ficava alegre. E aconteceu uma coisa naquela noite. Foi como se Deus escrevesse. Eu não via a voz dele, não lembro de ter ouvido a voz dele. Sim. Mas eu lembro que veio na minha mente como se ele estivesse falando para mim, eu vou levar 7 anos para fazer uma obra na tua vida. Meu Deus. Bom, não dormi aquela noite, tossia. Quando clareou o dia, as pessoas passavam do meu lado, que lá a gente acordava às 5h30 da manhã. Sim. Quando as pessoas passaram, começaram a olhar, falaram, meu Deus, o que é isso? O meu travesseiro, pastor, estava todo cheio de sangue. Eu tinha tossido sangue a noite inteira. Meu Deus. Então eu estava muito mal. Sim. E aí eles falaram, precisa levar esse rapaz para o hospital. E aí então fui tomar um banho, eles arrumaram lá e eu fui para o hospital. No caminho, eu falei com o menino que me levou. Falei, o que é isso? Foi como se Deus falasse comigo que ia levar 7 anos para fazer uma obra na minha vida. E ele disse, 7 é o número de Deus, né? Eu também estou há 3 meses aqui, também não sei muito, mas é o número da perfeição de Deus. Eu não sei, você vai ficar 7 anos aqui na casa, é isso? Falei, não sei nada. Né? Bom, fui para o hospital, né? E passado esses 9 meses, 20 dias antes eu fiquei preocupado. Falei, Deus, porque eu me dediquei tanto na casa a orar. Foi o lugar que eu mais orei, foi o lugar que eu mais li a Bíblia, foi o lugar que eu mais jejuei na minha vida. Sim. Naqueles 9 meses. Sim. Porque eu só fazia isso. Sim. E aí eu, com 20 dias antes de completar o plano, eu falei, Deus, e agora? Para onde eu vou? Eu tentei uma bolsa numa casa, num seminário em Cianorte, da Presbiteriana
renovado em Cianorte, e eles disseram que me dariam a bolsa, mas eu precisava ter 2 anos de conversão. Eu não tinha, ia fazer 9 meses. Sim. Bom, descartei a ideia. Eu falei, bom, Deus, então agora não sei o que eu faço, né? Eu não queria voltar para minha família, eles estavam querendo me dar um crédito, né? Porque eu tinha ficado ali, então eu acho que tem que dar um crédito para ele, mas eu não queria voltar para lá. Eu estava num culto 20 dias antes de completar o meu plano, e aquela presença daquela primeira noite me invadiu de novo naquele culto. Uau. E eu comecei a chorar sem me conter, não conseguia me conter, chorava, e uma alegria muito grande. E naquele momento eu comecei a entender como se Deus estivesse falando assim, olha, suas irmãs, a sua mãe, todos já te perdoaram, você está perdoado. Meu Deus. E aí eu comecei a sentir aquela alegria muito forte, muito grande, um negócio assim impressionante, e não dá para explicar, né, o que eu senti. E de repente eu preocupado, Deus, mas e agora? Para onde eu não quero, eu queria ir para o seminário, não deu certo, ia ficar 4 anos interno lá, e para onde eu vou? Né? E de repente, da mesma maneira, como ele disse que ia levar 7 anos fazer obra na minha vida, veio na minha mente assim, escolhe o caminho mais difícil, então. E eu falei, caminho difícil, mas como assim? Qual seria o caminho mais difícil? Terminado o culto, veio uma luz, clareou a minha mente. Obrigado, Senhor, entendi. Aí eu corri na liderança, falei, Deus falou comigo de novo. E ele disse para eu escolher o caminho mais difícil. Ele sabia que eu estava nessa luta, não sabia o que fazer, para onde ir, não queria para minha família, nem nada. E a minha ex-mulher já tinha outro marido, já tinha outra vida. E não tinha nem como dizer, Deus vai restaurar seu casamento, que não dava mais, já estava com outro. E eu falei, agora que eu faço? Eles falaram, mas o que Deus falou? Eu falei, mandou escolher o caminho mais difícil. E qual é esse? Eu falei, é não sair da casa, é ficar aqui como obreiro. Vocês me aceitam? E eles olharam e falaram, Arthur, é lógico que a gente aceita, meu irmão. Você é uma bênção. E eu, então, fiquei mais 9 meses na casa. Eu já podia sair da casa com mais 1, 2, e ir nas igrejas da cidade. Eu comecei a ir na igreja de um pastor Valdecir Anacleto, da Igreja Evangélica Luz para as Nações. Esse pastor havia sido missionário na África e ele estava agora na cidade dirigindo essa igreja que ele montou lá, e já tinha voltado à África, né? E ele construiu um seminário e ele ia trazer africanos para também estudar ali, né? Para isso eles iam alugar uma casa e os africanos iam morar lá e tal. Mas esse pastor gostou da minha história, contei minha história para ele, e ele falou, Arthur, eu dou uma bolsa para você. Você não conseguiu lá, mas no nosso seminário você tem uma bolsa. E eu então ganhei uma bolsa e comecei a estudar. Então eu trabalhava na casa e ia, mas só durou 1 mês, porque 1 mês depois eu já estava orando, falei, Deus, eu acho que chegou meu tempo na casa, porque o que eu queria era depois ir para um seminário. Nossa. E agora eu já ganhei uma bolsa. Agora, Senhor, eu queria morar nessa casa, nessa república que vai receber os africanos. Arruma um lugar para mim ali. E aí passou, e aí os africanos não tinham chegado ainda. Um dia, domingo, antes do culto começar lá na igreja, o pastor falou, Arthur, não vai embora depois do culto, quero falar com você. No final do culto, ele veio falar comigo e disse, Arthur, você não gostaria de morar, sair lá da casa de recuperação, parece que já deu seu tempo lá, e morar aqui com os africanos, eles vão chegar, você pode ser o líder na casa. Falei, pastor, eu já sabia que o senhor ia me dizer isso, porque eu já vim orando para morar na casa e agora Deus vai respondendo. E aí, então, eu fui morar na República, onde fiquei 3 anos e meio e fiz o seminário. Mas olha só, eu estou vai chegar no 7. Eu estou há 1 ano e 6 meses. Vai chegar no 7. Estou 1 ano e 6 meses lá. Então, 1 ano e 6 meses na casa, 3 anos. Quando eu completei 3 anos, estava completando, faltava alguns dias para completar 3 anos de convertido. 3 anos de convertido. Esse pastor me levou para uma conferência em Belo Horizonte, o primeiro congresso da Missão Portas Abertas no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar de Missão Portas Abertas. Eu vou para lá, de repente eu me deparo, fico 4 dias lá. A primeira conferência? Primeira conferência da Portas Abertas no Brasil, em 2001. Ano de 2001, maio de 2001. E eu então vou para lá. E ali, quando eu vi aqueles testemunhos de cristãos perseguidos, ministrações sobre igreja perseguida, filmes sobre igreja perseguida, oração todo o tempo pelos cristãos perseguidos, aquilo me impactou tanto que eu fiz uma oração lá, falei, Deus, eu quero trabalhar nesse ministério. Meu Deus. E aí, tudo bem. E nós vamos. Só que ali, naquele lugar, eles trouxeram um vídeo de uma cristã indígena, do sul do México, de Chiapas, estado de Chiapas. Essa mulher morava numa vila só de cristãos, lá no sul do México.
Numa noite, os capangas dos caciques invadiram aquela aldeia, aquela vila, e incendiaram a vila. Eram casinhas de madeira, cobertura de sapé, muito pobre, mas só de cristãos. Incendiaram tudo, morreram muitos queimados, famílias da Pascoala morreram queimadas, mas ela consegue fugir. Mas nessa fuga, ela leva 21 tiros pelas costas, tomba lá numa vala, eles deram-na como morta e largaram lá. No dia seguinte, quando foram lá ver a casa tudo chamuscado e foram ver pessoas mortas, estavam lá, perceberam que ela estava com vida ainda. Então a socorreram, levaram para o hospital e essa mulher foi recuperada e depois veio fazer parte da missão Portas Abertas. A Portas Abertas resolveu fazer um vídeo com ela e levou ela até esse lugar, que já não morava mais ninguém ali, só madeiras chamuscadas ali. Sim. Levaram ela até a frente da casinha dela. E ali começaram a entrevista. E eu estou lá na conferência assistindo esse vídeo, com ela mesma, ali em frente à casinha e passando vídeo. E a pessoa fazendo as perguntas e ela respondendo. Num determinado momento ela cessou de responder e fixou o olhar no centro da casinha e, como se estivesse paralisada mesmo, ela não respondeu mais as perguntas dele. E ele notou que algo diferente estava acontecendo e então esperou, com respeito, esperou. Quando ela despertou, deu como despertada assim, olhou para ele, ele falou: Pascoala, o que aconteceu? A sensação que eu tive é que você saiu do corpo, você não estava aqui. Sim. Ela disse: não, eu estava aqui. Você não viu quem estava aqui também? E ele disse: não, eu não vi. Ela falou: poxa, Jesus estava aqui agora. Meu Aí Deus. Ele falou: nossa, eu não vi. E aí, como é que foi? E ela falou: eu conversei com ele. E ela disse: e eu pedi a ele algo que lateja aqui no meu coração, um desejo tão forte que eu tenho no coração. E eu pedi a ele que me desse a oportunidade de que isso se realizasse. E ele disse: mas que desejo é esse? Ela falou: eu quero conhecer as pessoas que fizeram isso comigo, com a minha família, que incendiaram a aldeia. E ele falou: mas para que você quer conhecer essas pessoas, Pascoala? São homens perversos, maus, olha o que eles fizeram com vocês e com toda a vila. E você assim mesmo quer conhecê-los? Ela disse: sim, eu quero. E ele: mas para quê? Ela disse: eu quero dizer para eles que eu já os perdoei. Meu Deus. Eu quero dizer para eles que eu os amo muito e que Jesus também os ama muito e também quer perdoá-los. E eu, olhando aquilo, pastor, naquele momento, 3 aninhos, bebê na fé, estava tomando leitinho. Eu comecei a chorar, chorava que nem criança. Eu olhei para o lado, eu vi que todo mundo chorava também. E eu falei: Deus, olha aí, agora entendi por que eu quero tanto trabalhar nesse ministério. É por causa disso, eu quero servir ao Senhor, servindo esses cristãos. Meu Deus. Naquele dia, no último dia, na verdade, no último momento, o Douglas Mônaco, secretário-geral da Portas Abertas, disse: olha, deixei para o último momento algo muito importante. Estamos criando um ministério na Portas Abertas que vai se chamar Ministério de Correspondentes Locais, porque nós queremos saber entre vocês aqui, quem gostaria de se unir a Portas Abertas, de vir trabalhar em Portas Abertas, meu Deus, como voluntário, para desenvolver, para divulgar esse trabalho na sua igreja, envolver a sua igreja com os cristãos perseguidos. Irmão, eu fui o primeiro a levantar a mão. Mais 47 levantaram a mão, foram para frente, nos tornamos a primeira equipe de correspondentes locais da Portas Abertas no Brasil. Uau! A maioria destes não estão mais. Sim. Na verdade, restaram eu e mais um, Rogério, menino do Rio de Janeiro, que também, alguns anos atrás, deixou também. Tem muitos outros que vieram depois. Desses 48 comigo, 47 já não estão mais, restou só eu. E os que vieram, né? Hoje temos mais de 400 aí no Brasil. Mas eu, daquela primeira equipe, foi o único que Então, peraí, teve a primeira conferência da missão Portas Abertas no Brasil. Maio de 2001. Tá. E o senhor foi parte da primeira equipe de correspondentes locais da Portas Abertas no Brasil. Eu não sabia disso. Uau. E aí, agora em maio, está completando 23 anos que conheci a Missão Portas Abertas e 22 anos trabalhando para Portas Abertas. Só que durante 13 anos eu fui um voluntário da Portas Abertas. Sim. Até 2014. De 2002 a 2014. Em 2015, no dia 25 de dezembro de 2014, eu estava lá em Araçatuba em casa, já casado com a Marli, que depois Deus preparou a Marli, uma esposa para mim, nos casamos. E agora, dia 24 de abril, nós casamos no dia que eu me converti, né? Uau. Só que no ano de 2004, Sim. né? 6 anos depois da minha conversão. Dia 25 de dezembro de 2014, eu já era pastor, já tinha sido consagrado pastor, já dirigia uma congregação, tá, de uma igreja presbiteriana, inclusive a sede americana. E aí, hoje não estou mais nela, estou na Batista Nacional Videira, mas aí, no dia 25 de dezembro, o secretário-geral, o outro secretário, que é o atual hoje, Marco Cruz, me ligou. Eu era um voluntário apenas. Sim. Ele me ligou e disse: Arthur, nós tomamos a liberdade de
indicaram o seu nome para a diretoria. E houve uma aprovação unânime deles para que você seja contratado pela Missão Portas Abertas. Eu estava com 59 anos de idade, isso em 25 de dezembro de 2014. Em 5 de março de 2015, eu completaria 60 anos. E em janeiro de 2015, eu fui contratado pela Missão Portas Abertas como obreiro de tempo integral, com o regime CLT, né, com convênio médico, Sim. com vale das alimentações, com salário básico, com tudo, com 60 anos. E olha, quem contrata alguém com 60 anos hoje? Olha difícil, só realmente. que agora está fazendo 9 anos. 9 anos. Olha que interessante. No dia 25 de dezembro, o secretário me liga e me pergunta: Arthur, você aceita? Né? O seu nome foi aprovado. Você aceita? Falei: Marco, hoje é 25 de dezembro. Esse é um presente de Deus para mim. Uau. Foi um presente de Que Deus. lindo, hein, pastor? Imagina, aí você história olha atrás, fantástica. né? Você olha para trás e você vê que Realmente. há 26 anos atrás eu estava dormindo, me preparando para dormir numa calçada de São Paulo, encostado no muro de um cemitério, sem esperança de vida, querendo morrer. Que extraordinário, né? Olha que Fantástico. Deus faz na vida de uma pessoa. Uau. E, bom, diante desse testemunho maravilhoso de como o senhor conheceu a missão, como foi feito o trabalho, todo esse processo, nós sabemos agora, vamos trazer para essa realidade da missão, né? Falando de missão, a igreja de Cristo, né? Foi estabelecida aqui na terra, fundada na terra por Ele. Sim. E ela já foi instituída debaixo de missões, justamente porque seu filho Jesus foi o primeiro missionário, né, que pisou nessa terra, né? Que, enfim. Mas a igreja de Cristo, ela já foi instituída debaixo de missões, não é? Explane para nós um pouquinho, pastor, a importância dessa missão da igreja hoje global no mundo. Sim, sim. Bom, a Missão Portas Abertas, pastor, ela é uma organização internacional e interdenominacional, tá? O foco do trabalho da Portas Abertas ela não é uma agência missionária, ela é uma agência missionária, mas não uma agência missionária que envia missionários. Tá. A Portas Abertas foca o seu trabalho em socorrer, em apoiar a igreja já existente em países onde a perseguição chegou a níveis severos e extremos. Sim. Então, é onde realmente a perseguição é muito forte, muito Sim. violenta. Sim. A Portas Abertas prioriza ou está ali junto a essas igrejas, porque a Portas Abertas, ela crê na palavra de Deus e no ID de Jesus, que é para toda a igreja. Sim. Não é verdade? Sim. Então, mas como que essas igrejas vão cumprir o ID de Jesus? Sem recursos, sem apoio nenhum, sem Bíblias e principalmente sem liberdade. Sim. Para nada. Uhum. Elas precisam ter um apoio. Então, Portas Abertas levantou o irmão André em 1955, quando ainda tinha 25 anos de idade. Morreu com 94 anos, agora em 26 de setembro de 2022. E trabalhou 67 anos servindo essa igreja perseguida. Uau. Para que ela pudesse permanecer firme. E aonde ela está, aonde praticamente não tem recursos, aonde as dificuldades são muito grandes, aonde não há liberdade, ela Sim. pudesse permanecer firme e continuar testemunhando de Cristo. Aleluia. Então, Deus levantou esse homem, um homem simples também, tá? Comum, né? Não tinha nada de extraordinário também. Eu me vejo muito nele, tá? Não chego nem aos pés dele, mas me vejo muito nele, tá? É inspirador, é uma referência. Me inspira, e ele também era mais ou menos assim como eu, uma pessoa que também não tinha nada, apesar dele viver num tempo mais difícil que o nosso, talvez, porque foi pós-guerra. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o irmão André tinha 15 anos. 10 anos depois, vindo de uma família muito pobre, ele decide atender o chamado de Deus, e Deus o leva aos países da antiga União Soviética, os países comunistas, e mostra para ele a realidade da perseguição. Então ali começa o ministério, tá? Uau. E o que a gente entende hoje, né?
que Portas Abertas é muito importante, é uma missão muito importante para a igreja brasileira e para a igreja do Ocidente, que a gente considera a igreja do mundo livre, a igreja livre, né? Para que a igreja, ela, como um todo, como uma só igreja, participe da expansão do reino de Deus, né? Sim. Então, é muito importante que a igreja brasileira seja conscientizada sobre essa realidade da perseguição, para que ela possa fazer tudo aquilo que está ao seu alcance em favor destes irmãos. Para quê? Para ajudá-los apenas nas suas necessidades? Não, para que eles permaneçam firmes na fé e continuem testemunhando de Cristo e o Evangelho avance e alcance o máximo de pessoas. Sim, sim. Como a gente quer alcançar aqui. O irmão André tem uma frase, muitas frases, deixa um legado muito grande, mas eu gosto de falar. Uma delas ele fala assim, olha, você precisa estar presente para agir. Então, a igreja Casa Viva está presente aqui em Americana. Aqui neste bairro, aqui em Americana. É aqui que ela vai agir. A igreja Casa Viva não vai agir na Coreia do Norte, lá nos países do Oriente Médio, não. Mas a igreja que está lá, presente lá, precisa agir lá. Sim. Agora, só que tem um detalhe, né? A igreja que está aqui, ela tem muitos recursos, ela tem muita liberdade, enquanto que a igreja que está lá, ela quase não tem recursos e muito menos liberdade. Sim. E nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos muitos, mas formamos um só corpo. E Paulo diz que nós estamos ligados uns aos outros. Sim. E ele continua dizendo em 1 Coríntios 12, 26, né? Que quando o membro do corpo sofre, todos sofrem juntos. É verdade. Quando é honrado, todos se alegram juntos. Então, baseado na própria palavra de Deus, que o irmão André entendeu que deveria haver uma grande unidade do corpo de Cristo. Então, Portas Abertas se torna essa missão que faz um elo de ligação entre a igreja que nós consideramos a igreja livre com a igreja que consideramos igreja perseguida, para que elas juntas, as duas, se tornem uma, tá? E o evangelho possa alcançar todos os povos por meio dessa unidade. Sim. Então, é um trabalho que a gente faz despertando a igreja brasileira para que ela possa olhar para a realidade da perseguição e apoiá-los naquilo que está ao nosso alcance, né, fazer, e ao mesmo tempo entender, né, que haverá, né, com essa nossa ação, sim, haverá uma unidade perfeita do Senhor. Fantástico. Ele não diz, Jesus não diz assim, né? É melhor assim, Paulo diz assim, sob a direção dele, né? Sob a direção de Jesus, lá em Efésios 4,16, todo o corpo se ajusta perfeitamente. Exatamente. Ele está falando do corpo de Cristo em toda a terra. Existe a igreja local, né? Várias igrejas locais, né? São várias igrejas locais, mas o corpo é um só. É um só. O corpo é um só. Exatamente. Paulo está falando que esse corpo, né, se ajusta perfeitamente quando está sob a direção de Jesus. E Jesus é a cabeça desse corpo. Exatamente. É uma cabeça só que dirige todo esse corpo. É verdade. Por isso que Paulo fala, né, que como que isso acontece? Quando um membro do corpo auxilia outro membro, quando um membro ajuda outro membro. O irmão André diz assim, que o verdadeiro cristão luta pelos seus irmãos. Luta! E isso serve para quem está aqui, para quem está lá, onde estiver. Sim. Né? Então, eu que estou aqui, muitas vezes eu vivo aqui na igreja e não luto pelo meu irmão, nem sei o que está acontecendo com ele, não se está sofrendo, se está passando necessidade, se não está, do que ele precisa. Às vezes não é necessidade material, às vezes é um abraço, às vezes é um calor humano, uma presença, uma palavra, né? Muita coisa, né? Com a nossa presença, né? Isso é possível, né? Então, o irmão André dizia muito isso. Então, a Portas Abertas tem essa função, né? De também unir o corpo. E Paulo diz, completa o texto lá, que é dessa forma que o corpo se torna saudável e cresce em amor. Mais do que crescer numericamente, é importante que a igreja primeiramente cresça em amor. Não é isso que vocês estão aprendendo lá com o Carlito Paz, lá na igreja da cidade? Exatamente. Não é esse princípio? Exatamente. O principal? Como é que eu vou falar de Cristo para alguém se eu não expresso o amor dele às pessoas? Exatamente. Que tudo é isso, né? Tudo é o amor, né? Tudo é o amor. Paulo fala, se não tiver amor é só barulho, é só... Então, a Portas Abertas tem essa... Olha, a gente viaja esse Brasil todo, pastor, nesses anos todos, muitas cidades, muitos estados. E a gente tem visto muitas... graças a Deus, Deus está despertando, ele sempre tem o seu, está despertando, levantando muita gente. Mas a gente vê ainda uma igreja muito... apática, fria, e que se acostumou com aquele evangelho acomodado e tá bom para ele. Tá bom para ele. Sua zona de conforto. Zona de conforto. Então, a Portas Abertas, ela faz um pouquinho a pessoa sair dessa zona de conforto.
essa zona de conforto. Mas o cristianismo, ele traz um desconforto. Traz. Né? Porque ele mexe, ele realmente abala nossas estruturas, nos transforma. A Bíblia diz, é a novidade de vida. Né? Então traz essa transformação, né? Fomos E é um choque, para né? uma nova vida. Exatamente. E o novo, assim, mudanças, né? Mudanças geram desconfortos, geram assim, dúvidas às vezes, mas é necessário sair, né? Sair do status quo, sair da, né? Olha o que Jesus fala, pastor, rapidinho. Pode falar. Né? Através de João, né? Na primeira carta. Ele diz, sabemos o que é o amor porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Exatamente. Então nós também devemos dar a nossa vida por quem? Por nossos irmãos, ele diz. Uns pelos outros. E é um movimento, né? Sim, é um movimento. E ele vai dizendo como. Ele vai dizer, ó, se alguém tem recursos para viver bem, e vendo um irmão em necessidade, não tem compaixão dele, como pode o amor de Deus estar nele? É forte. Aí ele fala, fantástico. Olha, não se limite a dizerem ame uns aos outros, porque muitas vezes fica só nas palavras, pastor. Tá? Ah, eu te amo, tal, tudo bem, precisa amar. Exatamente. Fica nas palavras, mas ele diz, não, você tem que demonstrar essa verdade por meio de ações. Então são ações. Eu falo que amar a Jesus não é dizendo eu te amo, Jesus. É com nossas ações. É verdade. Né? Sem dúvida. Concordo. E aí, vamos lá. Nossa, que papo bom, gostoso demais. Pastor, na sua opinião, quem verdadeiramente está livre? A igreja propriamente dita livre ou a perseguida, na sua opinião? Quem verdadeiramente o senhor acha que vive uma liberdade? Então, deixa eu contar o testemunho do pastor Samuel Lambi, um chinês, que ficou 20 anos preso. Dos 50 anos até os 70 anos. Meu Deus. E depois ele foi libertado. Ele ficou os primeiros 10 anos sem Bíblias dentro da prisão. Tiraram as Bíblias dele, da Bíblia dele, não permitiram que ele tivesse Bíblia. 10 anos. Mas depois de 10 anos resolveram dar uma Bíblia para ele. Porque esse homem tinha mais de 500 versículos memorizados, então ele pregava a palavra lá dentro sem Bíblia, sem nada. E ele ministrava lá dentro da prisão, não tinha como segurar nesse senhor chinês, pastor Samuel Lambi. Faleceu também com 94 anos de idade. Depois dos 70 anos até os 94, ele dirigiu a igreja dele ainda. E eles colocaram a igreja dele passou a ser em cima de uma delegacia. Tinha 3 andares. O primeiro andar onde ele ministrava, em cima, e no segundo, no terceiro, no quarto, era com telão. E as pessoas enchiam. Cultos todos os dias. Todos os dias, e cheio. Mas ele estava ali, meio que a polícia segurou ele ali. E aí um dia disseram para ele, poxa, você, tudo bem que está aí e tal, mas não gostaria de ir para o Ocidente, né? Porque aqui você está tendo os cultos, mas em todo tempo você é vigiado. Né? Ser vigiado, você até corre o risco de ser preso de novo, né? Isso não foi lá no final da vida, foi logo depois que ele saiu da prisão, né? Que disseram para ele, a gente quer te dar uma oportunidade e levar você para o Ocidente. Você pode ter uma igreja lá, se você quiser dirigir uma igreja. Se você não quiser, você pode ser um pastor itinerante, vai pregar nas igrejas, você vai ter uma vida melhor, podemos levar você com toda a sua família, e a gente gostaria de te dar essa ajuda, né? Para que você sofreu tanto, ficou 20 anos preso. Sim. Né? E ele falou, não posso. Ele falou, mas vai terminar a perseguição, lá não tem perseguição. Ele falou, não, lá tem perseguição sim. Vocês aqui não veem. A nossa perseguição nós vemos. Agora eu quero te contar uma coisa, ele disse. Por que eu não vou para lá com vocês? Porque a nossa perseguição nós vemos e ela faz com que a gente se aproxime cada vez mais de Jesus. E a perseguição de vocês não veem. Nossa. E ela faz com que vocês se afastem cada vez mais de Jesus. Meu Deus. Por isso nós não vamos. Por isso eu não quero ir para lá. Eu fico aqui com a perseguição daqui. Porque Jesus cada vez estará mais ao meu lado. Meu Deus. Cada vez eu sinto mais a presença dele. Cada vez eu sinto mais o desejo de estar com ele. Uau. Nossa, forte. Vou guardar essa. Então, eu não sei. Meu Deus. Pastor, eu aprendi uma coisa nesses 22 anos. Praticamente, não os 22, mas 18 anos caminhando com cristãos perseguidos, que 2005 em diante comecei a viajar com cristãos perseguidos que Portas Abertas traz ao Brasil. Todo ano eu viajo com 2, 3. E às vezes fico 10 dias, 15 dias com... E sabe o que eu percebi? Eu percebi que a gente precisa mais deles do que eles de nós. É que a igreja brasileira, ela desconhece muito. Ela não tem envolvimento com cristãos perseguidos.
Então ela não sabe, né, Sim. como vive um cristão perseguido. Porque se ela souber, ela vai querer viver que nem eles. Meu Deus. Ela vai querer ser um deles. Forte. Forte. É forte. E o que hoje, na opinião do senhor, a gente já está finalizando, chegando no nosso finalzinho aqui, o que os nossos irmãos perseguidos nos ensinaria como uma igreja livre, ou para uma igreja livre? O que os nossos irmãos lá nos ensinaria Pastor, através da vivência, dessa perseguição, enfim. Vamos ver se eu consigo, em 3 frases aqui, explicar isso. Um cristão perseguido, pastor, ele vive a vida dele aqui determinada pelo que o aguarda na eternidade. A perspectiva deles está na eternidade. Perspectiva de vida. Não está mais na terra. Sim. Eles cumprem o que Paulo fala na palavra. Não está mais na terra. Eles vivem aqui, mas eles estão o tempo inteiro olhando lá. E aguardando com grande expectativa. Eles não veem a hora de estar lá com Jesus. Uau. Então a vida deles, toda a vida deles é determinada pelo que os aguarda lá. Eles não veem a hora desse momento chegar. Então isso é uma coisa. E por conta disso, esses irmãos, eles, a grande maioria deles, não tem medo de morrer. Eles têm medo de negar a Cristo. Mas de morrer não, porque o sofrimento é muito grande. Sim, sim. E às vezes eles se veem em situações em que tem que fazer escolhas e decisões difíceis, que envolvem família, filhos e tudo mais. É muito difícil. Mas para eles, pastor, eu aprendi isso com eles, testemunhar de Cristo é mais importante que viver. Meu Deus. O que é mais importante que viver para nós aqui no Brasil, pastor? O que é mais importante que viver? E aí a gente chega a uma terceira coisa importante, algo que eu vou falar hoje na igreja, porque eu uso também os testemunhos dos livros, né? Sim. E tem um testemunho de um casal, uma família de pastores dos Estados Unidos que vão para a Somália. Tá? E ali tem uma experiência que ele conta, e é justamente, ele aprendeu isso com os cristãos perseguidos. Deus falou com ele isso, numa circunstância, numa situação que ele teve que viver, de sofrimento. Deus fala com ele, mas só foi aprender depois que ele tem contatos com mais de 70 nações, com cristãos perseguidos severamente. Ele foi entender o que Deus tinha falado com ele. Uhum. Que é, um cristão perseguido só sobrevive na fé porque Deus se tornou suficiente para eles. Uau. Deus é suficiente. Forte, hein? Podem perder tudo. É diferente um pouco de nós. Bem diferente. Esses cristãos, pastor, vivem um outro tipo de cristianismo. Eu chamo de cristianismo de glória. Eles vivem o cristianismo de glória. Eu quero aprender com eles. Amém, eu também. Nós precisamos aprender com eles. Eu Por também. isso, eu vejo que a igreja brasileira deixa passar essa grande oportunidade que Deus está dando a ela, de trazer até ela a oportunidade de ela se envolver com os cristãos perseguidos, participar da vida deles e aprender com eles. Amém. Que em meio ao sofrimento tem que viver, tem que cumprir o que Deus pede à sua igreja, na sua palavra, eles têm que cumprir lá, em meio ao sofrimento. O que nós temos que cumprir aqui, em meio à liberdade, em meio ao conforto. É verdade. E eles têm que cumprir em meio ao sofrimento. Uau. Por isso a gente acredita, né, em Portas Abertas, que nós, cristãos do Brasil, precisamos desses cristãos, porque temos muito a aprender com eles. Meu Deus. Pastor, a última, na verdade, não é nem uma pergunta, é as suas últimas considerações, o que o senhor traria de uma mensagem hoje para a igreja, para as igrejas locais, para a igreja brasileira, realmente essa missão, né, de ter esse olhar para a igreja perseguida, se envolver. Sim. Deixa uma mensagem para nós, como consideração final. Tá. Pastor, bom, 2 coisas assim, duas formas de ver esse nosso momento, né? Eu desde que me converti, porque com 3 anos de idade já me envolvi com igreja perseguida, então eu vivo meio nesse mundo, né? Desde praticamente da minha conversão.
né? Então, a gente tem visto de duas maneiras. Por conta dos próprios cristãos perseguidos, por conta da própria perseguição. E da mudança que a gente está vendo no mundo. Está havendo uma mudança global. Sim, né? sim. Não é uma mudança no Brasil, é uma mudança global. Em cada espaço desse planeta é a mesma mudança, o mesmo pensamento que estão tentando. Então, o que eu vejo? Através de um cristão perseguido, porque eles vêm ao Brasil, e eu pude viajar com uma norte-coreana que ficou presa num campo de trabalhos forçados. Tá? O marido dela morreu num campo de trabalhos forçados. Morreu definhado, morreu de fome, morreu. Ela foi visitar ele, viu o estado dele, nem reconheceu ele. Estava irreconhecível. Meu Deus. E depois ela é presa também, porque ela foge para a China, se tornou uma evangelista na China, ali na fronteira com a Coreia do Norte, mas depois ela é presa, denunciada, é deportada à Coreia do Norte e colocada num campo de trabalho forçado. Tem 14 campos de trabalho forçado na Coreia do Norte, que são fábricas, e tem de 70 a 90 mil cristãos presos lá. Por isso que Portas Abertas fez essa pulseirinha que imita uma cerca de arame farpado, porque essas cercas cercam esses campos, tá? São cercas eletrificadas que cercam. Então a Portas Abertas fez com a frase "um com eles para a gente ser um com eles". E essa norte-coreana, a Ryu, ela ficou presa num desses campos. Tem um testemunho lindo dela dentro do campo. Ela entendeu porque Deus a levou lá. Mas Deus a libertou sobrenaturalmente, porque ela disse: eu não quero morrer como meu marido morreu aqui, eu quero ser libertado, porque eu quero que o Senhor me leve ao mundo, porque eu quero dizer o que acontece aqui dentro, não só dos campos, mas da Coreia do Norte, que é uma prisão à nação. E Deus então a liberta sobrenaturalmente, ela foge de novo da Coreia do Norte, porque depois de ser liberta da prisão, a prisão, ela teve que fugir. Fugiu de novo, aí ela consegue chegar na Coreia do Sul. Ali ela é cuidada, ela chega na Coreia do Sul com 70 anos. E com 77 anos, Deus traz ela ao Brasil. E eu tive a oportunidade com a minha esposa de viajar com ela aqui no Brasil. E na primeira vez foi em 2015. Em 2019, ela volta agora com 81 anos de idade e viajamos com ela por outras igrejas aqui no Brasil também. Ela ficou 20, 25 dias aqui em cada uma das oportunidades que ela veio. Nessa última oportunidade, ela disse assim, por isso que esse é o primeiro ponto da palavra que eu tenho para a igreja brasileira. Que a igreja brasileira precisa ser despertada para isso. Um cristão norte-coreano, um cristão perseguido, fez essa leitura, viu isso, e nós não conseguimos enxergar isso. Ela disse o seguinte, dessa segunda vez, ela disse assim, olha, eu estou retornando para a Coreia do Sul dessa segunda vez com uma sensação diferente do que da primeira que eu estive aqui no Brasil. E esta foi 2019, né? Já era um novo governo ali, 2019, 2018, 2019, e ela falou, eu estou retornando ao Brasil, à Coreia do Sul, com a sensação de que Deus tem preferência pelo Brasil. Uau! Porque vocês têm tudo aqui. Não falta nada a vocês. Que país maravilhoso. Vocês sorriem, vocês riem. Eu nunca ri tanto. Eu nunca tive essa experiência de rir como eu tive aqui. Como é prazeroso, como é bom rir. E vocês riem tanto aqui, vocês são felizes. Deus tem preferência por vocês. Aleluia. Aí ela falou, mas eu não estou indo embora triste por isso. Estou indo feliz. Porque eu entendi porque que Deus tem preferência pela igreja brasileira. Porque conhecendo vocês, eu entendi que vocês, ao saberem de nós, vocês vão se unir a nós. Amém. E vocês vão orar por nós. Por isso eu entendi, porque Deus tem preferência por vocês. Então, olha, esse é um ponto que a igreja precisa acordar. Deus tem algo muito especial com a igreja brasileira. Nesses tempos de tribulação, nesses tempos de mudanças. Sim, sim. Tá? Sim. Essa é uma coisa. Eu creio. A segunda coisa, né? Então eu entendo que pode haver um refrigério, um tempo aí, de repente, pode ser que Deus dê mais uma oportunidade à igreja brasileira para que ela se torne uma igreja voltada para as nações, voltada, né, para revelar Cristo de verdade, como uma igreja verdadeira, uma igreja do Senhor mesmo, que é reconhecida como igreja do Senhor e consiga atrair as pessoas para Jesus, tá? Consiga atrair. Eu costumo dizer assim que a gente tem que chegar num ponto assim, pastor, de dizer às pessoas assim, olha, de começar a ver as pessoas a serem atraídas, a viverem como você vive. A viverem como você vive. As pessoas precisam ser atraídas a viverem como eu vivo. Aleluia. Foi o que Paulo disse. Então eu acredito que vai haver um tempo que a igreja brasileira ela não pode deixar passar essa oportunidade. É a oportunidade de Deus agora. Ela vai alcançar as nações. E com certeza, onde ela alcança primeiro? Aqui onde ela está, mas ela vai às nações, ela não pode olhar só para cá, como durante muitos anos ela fez isso. Sim. E a segunda coisa, pastor, é que se não for dessa forma, nosso envolvimento com cristãos perseguidos nos prepara, caso tenhamos que enfrentar a mesma perseguição que eles enfrentam hoje.
Então, o quanto antes, Uau. vamos nos envolver com os cristãos perseguidos, participar da vida deles, orar com eles, mobilizar a igreja para orar, escrever cartas, estar ao lado deles, estar junto com eles. A Portas Abertas tem uma mensagem para esse ano, eu vou falar aqui na igreja, é que nenhum cristão perseguido deve enfrentar sua perseguição sozinho. Todos os cristãos, nós cristãos do mundo ocidental, do mundo livre, temos a obrigação de enfrentar a perseguição junto com eles, Amém. nos envolvendo com eles. Glória a Deus. Então, Uau. essa é a mensagem que eu vou deixar à igreja, né? Por um lado, né, uma esperança muito grande de Deus ainda fazer algo tremendo com a igreja brasileira, mas essa igreja vai ser aquela igreja que vai realmente ter a perspectiva da eternidade. Cristo será mais importante do que a própria Amém. vida. Amém. Deus se tornará suficiente para ela. O que ela vai querer Uau. fazer é somente aquilo, né, que é a vontade do Senhor, Aleluia. que é alcançar todos os povos, a todas as pessoas. Ela tem que ter esse fervor no coração. Amém. Ela Amém. tem que ser apaixonada por Jesus de tal maneira que ela não possa ver uma pessoa sem dizer a ela, né, que Jesus a ama, que Aleluia. ela tem que ser... nós somos a esperança do mundo. Não existe outra esperança. É a igreja. É verdade. Somente a igreja. Concordo, é verdade. Amém, Pastor, muito obrigado por esse tempo, Amém. muito obrigado por esse bate-papo. Ficaríamos aqui muito mais tempo, mas o tempo não nos permite, mas de coração, muito obrigado a estar conosco nesse tempo. Que Deus abençoe sua vida, a sua esposa, seu ministério, a missão Portas Abertas, que o Senhor continue indo, não é? Obedecendo o ID de Jesus, que realmente o Senhor é uma referência. 69 anos, pastor. Ano que vem, Uau. completo 70. Uau! Ah, Que Deus abençoe. quero ver se eu consigo ir mais uns 20. Tá bom, né? Tá joia. 90, até a idade de ontem. Tá bom. Vai conseguir. Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Se Deus, Jesus não nos levar. Não vou, logo, é verdade, se o senhor não voltar. Mas eu quero agradecer você que esteve conosco nesse podcast. E você que ainda não nos conhece, somos a Igreja Casa Viva. As nossas celebrações são aos domingos, às 9h30 e às 18h30. Que Deus te abençoe, juntos pelo Rei e pelo Reino.